Ora, vendes todos os dias e mesmo assim a coisa pode correr mal e fechar as portas. Porquê é que isto pode acontecer? Mesmo com campanhas que estão a dar-te um bom rosto, que é o retorno sobre o investimento em publicidade, mesmo a teres um custo de venda a funcionar até de forma coerente e bem, e estares a vender todos os dias, mesmo assim as coisas podem correr muito mal. Porquê é que isto pode acontecer? Porque, primeiro de tudo, tráfego e vendas não corrigem, nem safam, nem tapam operações que não estão bem montadas. Há muita ideia de quando há falta de vendas carregar mais no marketing e isso tudo. E eu vou-te explicar neste vídeo que isso pode ser um tiro no pé de todo o tamanho, ok? Portanto, vamos aqui já saltar para isto. Portanto, o marketing é um megafone. Se tu tens algo assim deste género e pões marketing, a única coisa que vai acontecer é uma bostazinha maior. Resumidamente é isto, ok? Se tu tens um bom produto, com boas margens, com boas operações e isso tudo, e metes marketing, o que vai acontecer então é conseguires aumentar essa tua mensagem, aumentar essa venda. Marketing em si é apenas um megafone, ou seja, apenas amplia o que está a ser dito ou feito. Se o que está a ser dito ou feito é mau, aumenta isso. Se o que está a ser dito e feito é bom, aumenta isso. Okay? Portanto, tráfego e marketing é apenas uma pequena parte de um todo. Ora, muito pessoal do e-commerce vive numa ilusão que é estamos a vender, o marketing está a funcionar, está tudo bem. Isto é o início, digamos, de grandes problemas. Se a margem real for ridícula, o que vai acontecer é que tu te vais arrebentar todo. Se não há um plano para reter os clientes, mesmo que tu estejas hoje a dominar 80% do mercado e não estás a ter estratégias concretas de manter esses 80%, vai haver alguém com mais dinheiro ou com mais astúcia que vai conseguir fazer isso. Se as tuas encomendas chegam atrasadas, ou enganadas, ou danificadas, vais começar a ter problemas. Se o serviço ao cliente está no limite e o pessoal já não se sente ouvido sequer, vais ter problemas. E também, obviamente, aqui com a parte de checkout e isso tudo. Enfim, é o típico. Portanto, a cada novamente, se isto tiver a acontecer, a cada nova venda, a única coisa que vai acontecer é aumentar os teus problemas e o caos. Porque, ou seja, não há uma estrutura de escala. Eu aqui trago-te basicamente dois grandes blocos, que é a parte da logística e a parte das vendas. E vou-te trazer dois exemplos práticos de clientes nossos que estavam a ter estes problemas. Dentro da logística tens vários pontos, mas vamos focar aqui na parte de RH, ou seja, recursos humanos, e na parte dos processos dos mesmos. E depois na parte das vendas, vamos aqui falar da parte de tráfego e da margem em si. Portanto, vamos saltar então aqui para esta parte já da logística em si. Ora, se nós viermos então, se não me engano, este ecrã exatamente, para aqui, isto aqui, a ver se eu não mostro nada que não devo, porque senão o cliente não vai ficar feliz. Portanto, ok, então aqui o que é que nós temos? Tu vês que neste mês, 1, 2, 3, 4 e vai que... Ok, pode ser este, e este aqui, por exemplo, a média de faturação era 69 mil euros. Ok? Mais coisa, menos coisa. E tu vês cá em baixo, na margem líquida, o valor líquido que a pessoa ficava no bolso. Ou seja, o melhor mês aqui foi ter uma margem líquida de 18% e a ter então aqui 17 mil euros de lucro, basicamente. Deixa-me só aproximar isto para se conseguir ver um bocadinho melhor. Talvez não assim, talvez assim. Pronto. Ora, o que é que temos aqui? Tu vês que está lá a funcionar a coisa, o rácio de lucratividade que eu marco, que é basicamente o que tu investes em marketing versus o que tu faturas, até estava bastante interessante. Estavas aqui com 10, depois aumentou-se para 20 e foi melhorando as coisas, portanto foi fixe. Agora, tu chegas aqui ao mês 7 e vês claramente que a faturação, ok, subiu um pouco acima da média destes últimos meses aqui, mas os recursos humanos teve que se dar aqui uma injeção e passámos de 11 mil e qualquer coisa de média para aqui para 19 mil euros, mesmo estando a ter um rácio de lucratividade muito interessante e aqui muito dentro da média destes meses. Porquê é que isto aconteceu? Porque a capacidade de logística deixou de ser suficiente. Não havia processos muito bem otimizados, ou bem otimizados sequer, na parte logística de envio então dos produtos. Ora, se tu não tens a capacidade humana de teres os recursos bem aliados para entre os produtos ou as orders, teres isso tudo bem armazenado e enviares, não vais conseguir fazer face à demanda, à procura e às vendas.
Neste caso, havia, digamos, uma segmentação das orders, ou seja, não havia propriamente um centro logístico principal, estava dividido entre várias lojas do país e depois estava-se a ligar a saber se o estoque havia ali ou não, porque no site dizia que sim, mas depois onde era suposto estar já não havia, então perdia-se imenso tempo, criou-se grandes problemas, digamos, que foram destacados na última Black Friday, não deste ano, do outro ano. E, ou seja, isso fez com que fosse necessário momentaneamente dar um boost nos recursos humanos, sendo que para a capacidade em questão não deveria ser necessário. Okay? Portanto, muita atenção a isto. Não queiras escalar sem teres uma estrutura logística decente e bem capacitada. Ok? Portanto, passando agora então para a parte das vendas. E até recapitulando aqui esta parte que eu estava a te dizer, que na parte das vendas tu tens então o tráfego e as margens. Portanto, vamos então para aqui. Ora, vamos acreditar que tu queres fazer 750 mil ao mês ou o que tu quiseres. Pronto. Vamos acreditar que 50% destas vendas, ou seja, nós estamos a querer crescer, né? E 50% das vendas vão estar a vir de anúncios, que tendencialmente é sempre superior, mas pronto. Ticket médio, vamos acreditar que são 75 euros. Tua taxa de conversão, vamos acreditar que é 2,5, portanto já estás consideravelmente acima da taxa de conversão média até europeia e que o teu custo de clique está na média, está ali nos 25 cêntimos. Portanto, o que é que nós temos aqui? Vais ter que investir, digamos, 50 mil euros para faturar então 375 mil a vida de anúncios, com um total então aqui de 750 mil. E tu vês que o teu ROAS está consideravelmente superior à média, a média anda ali nos 3 a 5 de ROAS, que é o retorno sobre investimento em publicidade, significa que por cada 1 euro investido em anúncios estás a ganhar 7,5, ok? E que para fazeres uma venda estás então aqui a ter 10. Okay. Olhas para isto, parece que ok, então metem mais dinheiro aqui no budget para ir buscar mais dinheiro aqui. O problema é que quando tu olhas para aqui e vês então as coisas a funcionar menos bem. Vamos acreditar que aqui não está este valor, obviamente, e está, por exemplo, 55, ou seja, tens uma margem bruta de 10%. Estás a perder por cada uma das vendas, digamos, 6 euros, quase 7. Ou seja, tu, neste volume aqui que estamos a discutir, estarias a perder 34 mil euros no total. Ou seja, faturaste 375 anúncios e 750 mil por aqui, mas perdeste 34 mil euros. Porque em cada uma das vendas estás a perder isto. E é aqui que entra a importância das margens. Ora, vamos acreditar que temos uma margem superior. Passamos para 26%. Ok, já estás a ganhar 15 mil. Só que a questão é, dos 375 mil euros, ou seja, aqui era o coisa, isto é o que ficava, portanto é a mesma coisa se eu fizer, digamos, isto aqui vezes isto aqui, vai dar a mesma coisa, ok? Portanto, tu dos 375 mil euros só ficaste com 15.800, porque os teus custos, digamos, associados à venda estão consideravelmente altos para a tua realidade, mesmo a teres um ROAS de 7, ok? Agora, vamos acreditar que a tua taxa de conversão cai mais para a média aqui, mas mesmo assim fica acima. Vamos por 1,90. Já só estás a ganhar 2 cêntimos por cada uma das vendas, ou seja, dos 375 euros tu ficaste com 88 euros apenas, ok? Portanto, isto tudo porque tu tens uma margem bruta muito baixa. Uma margem bruta aqui decente, no mínimo, teria que ser 40 por aí. Ora, o que é que isto significa? Significa que se nós descermos isto para 25 euros, opa aí, para 25 euros, pronto, tu aqui já estás a ganhar dinheiro, a sério, ok, já fica muito interessante, ou seja, já passas a estar aqui a ganhar 375, passa para 100 mil, já é bastante interessante, ou seja, em cada venda de 75 tu ganhas 20, que é bastante fixe, ou seja, a margem de contribuição aqui está ótima, há sempre espaço para melhorias, não me interpretes mal, mas está bom, está interessante, o que te permite até, em caso de necessidade e etc, e para consumir o mercado mais rápido, coisas desse género, mesmo assim, mesmo que tu estejas já acima, vamos pôr aqui mesmo até um custo já bastante caro. Ou seja, tu precisas de pôr a 70 cêntimos o clique para começares a perder dinheiro, ok? E obviamente 70 cêntimos de clique já estamos a falar de custos muito altos e já não podemos estar a falar da Europa normal, já temos de estar a falar de países muito caros. Ou seja, por exemplo, Noruegas da vida, coisas desse género, Suíças, Luxemburgo, já são países mais caros, então o custo do clique tende a ser mais caro. Mas se ficarmos mais perto da média normal, digamos, aqui uns 50 cêntimos, coisas desse género,
mesmo assim pode ser interessante, depende de qual é a tua estratégia e tudo mais. Isto tudo pela questão da margem bruta, ok? Quanto mais apertada for a tua margem bruta, mais complicado vai ser conseguires pôr os anúncios a rodar e teres então um tráfego e volume de entradas suficientes para crescer o teu negócio, ok? Neste caso, tu já tinhas que estar consideravelmente com uma taxa de conversão acima. Vamos por isto a 30 cêntimos para ficar mais normal, ok? Tudo bem, mesmo assim ainda fecha a conta. Vamos continuar a aumentar, a reduzir a taxa a margem bruta. Vamos agora passar para 35%. Mesmo assim ainda encaixa. Ok, 40 euros aqui, já começa a ficar muito irrisório o valor. E repara que já tens de ter aqui uma taxa de conversão alta, ok? Se tiveres uma taxa de conversão alta, mas na média normal, digamos, do que é alto, já estás a perder dinheiro. Portanto, muita atenção a esta questão das margens e etc. Antes de quereres escalar o teu negócio, pôr-te a encher de dinheiro, venderes para todo o mundo, venderes isso tudo, tem muita atenção à tua dependência dos anúncios, porque aqui estamos a ter uma dependência apenas de 50%. Não é o mais normal quando se está numa fase de escala. Okay? É normal chegares aos 70%, 80% de dependência do tráfego a vir daqui. Portanto, primeiro que tudo, muita atenção se tens uma estrutura que permita isto, porque tu vais ter que incrementar a estrutura para teres mais vendas e isso depois vai-te fazer com que tu tenhas que ter mais dinheiro também para fazer face a estas despesas e reavaliares, digamos, a parte logística e tudo mais, ok? Portanto, atenção a isso, não é só faturar todos os dias ou vender todos os dias, tens de ter efetivamente uma estrutura que te permita suportar isso e garantir que as vendas realmente se traduzem em dinheiro no teu bolso. Firme aí, forte abraço, que a missão esteja connosco.